Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Famílias que vencem tempos difíceis são famílias que estabelecem o seu fundamento em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir Mateus 7. Vamos ler os versos de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por esta noite, obrigado a Deus pela Tua palavra, que sempre nos orienta, ó Deus, e nos guia para vivermos os nossos dias na Tua presença. Senhor, que a Tua palavra nesta noite venha edificar nossas vidas, fortalecer nossas vidas e fazer, ó Deus, com que andemos cada dia mais nos Teus caminhos. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Em Timóteo de Paulo, que nós estamos na referência, ele fala que o texto que nós vamos abordar, a expressão, é a expressão dos que têm aparência de piedade. E por isso que eu li o texto de Mateus, porque o texto de Mateus nos fala sobre isso, porque é ouvir a palavra e praticar. E a aparência de piedade é aqueles que não praticam a palavra de Deus, não praticam o Evangelho. Paulo está denunciando isso que estaria acontecendo nesses últimos dias. As pessoas têm a sua atividade religiosa, usam camisas, usam até os jeitos, os trejeitos, mas esquecem de de entender a eficácia do Evangelho em suas vidas. É interessante isso que o apóstolo Paulo nos coloca e nos desafia a observar em nossas vidas. Nós atestamos a eficácia do Evangelho? A tua vida realmente está estabelecida no Evangelho? Aqui a eficácia, a palavra é dinamis, que é a mesma palavra de dinamite, que vem da palavra de poder, que vem da palavra que ela venceu o pecado. Amém? Venceu o pecado. Então o Evangelho nos leva a sermos livres do pecado, nos leva a obedecer a palavra de Deus e seguir a Cristo. Bem, na minha adolescência, a gente fez um acampamento que era assim, o tema. Eu falei até para a Aninha, vamos fazer um acampamento dos jovens assim? Aí na hora que eu falei o tema, ela começou a rir de mim, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Daí ela falou, que é isso, pai? Que história é essa? E naquele acampamento que a gente fez, era justamente isso, mostrando que muitas das vezes as pessoas ouvem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo, e eu faço esse paralelo com o que Cristo diz, que ele fala de praticar o Evangelho, viver o Evangelho.
A gente não pode ter uma aparência religiosa, nós precisamos ser de fato cristãos. A verdadeira vida com Cristo, ela vai produzir um impacto real na sua vida. O Evangelho produz um impacto real, transformador, regenerador, vivificador, transformador, restaurador. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos entender que a nossa vida, Deus colocou esse poder em nós, amém? Deus colocou, esse poder é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é promotor de quê? De paz, alegria, bondade, mansidão. Então, a vida cristã tem um resultado, tem uma vida para se viver. E Jesus diz, olha, aquele que ouve e as pratica. O Evangelho não é uma experiência esotérica e apenas racional. Não, ela é uma experiência viva e eficaz, ela precisa ser prática. E aí, o autor nos coloca então 3 desafios para essa noite. Primeiro deles, procure viver em família uma vida cristã autêntica. Muitos filhos estão se afastando dos caminhos do Senhor porque não veem os seus pais terem uma vida cristã autêntica e prática. Eu tenho falado isso e repetido, queridos irmãos, que é nosso primeiro local de testemunho da fé é em casa, é na família, é com o povo de Deus. Uma pessoa conhecida dedicou os 3 dias do carnaval para evangelizar os foliões. Sua surpresa foi constatar que muitos que estavam ali naquela festa pagã tinham nomes bíblicos: Silas, Josué, Davi, Esther, Estevão. Eram filhos de crentes. Então ela procurou se aprofundar nessa descoberta e ela descobriu que o motivo do afastamento desses jovens muito se deveu à falta de autenticidade cristã por parte de seus pais. Eu tenho uma experiência que quando eu ia na casa de prisão provisória, evangelizar lá, aí uma vez eu cheguei numa cela, lá tinha mais ou menos umas 22 pessoas, e eu perguntei aqui, quem de vocês já foi batizado? Todos levantaram a mão, já tinham sido batizados. Teve um que virou e falou assim, eu já fui diácono. O outro falou, eu fui evangelista. E por que vocês vieram parar aqui no fundo do poço? Porque eles ouviram, mas não praticaram. Eles não receberam o Evangelho com alegria. Eles não receberam o Evangelho em suas vidas. Jesus condena isso, Mateus 23, 27, ele fala de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Nós precisamos viver a nossa vida cristã de forma autêntica. Não podemos viver de máscaras. Não podemos. Não a máscara da irmã Lucélia. É a máscara da irmã Lucélia porque ela está gripadinha. Isso. Mas essa máscara é existencial. A gente tem que viver e ter uma fé verdadeira, irmãos, em todos os lugares, sem ser uma vida dupla, sem ter 2 caras, uma dentro da casa, outra fora de casa, uma na igreja, outra fora da igreja. A minha maior preocupação são os nossos filhos. Os nossos filhos vão amar a Deus porque nós amamos a Deus? Os nossos filhos aprenderão conosco a como atravessar as batalhas espirituais que nós estamos enfrentando? Eu achei tão bonitinho que a Paula fez o vestibular da FMU. Aí ela foi entrando em casa e já virou e falou assim, pai, olha aqui, ó, lê aqui. Aí mostrou, olha isso aqui, olha essa outra. As questões do vestibular tinham 5 questões
sobre essa transuniversalidade que eles falam. Eles inventam as palavras, né? Transuniversalidade, para falar desse sistema corrupto e perverso que eles estão tentando implantar, que é essa mentalidade que tem que ser aceita do pecado. E aí eu li, eu virei e falei assim: filha, acho que nessas aqui você errou, né, filha? Duas eu nem quis responder, pai. Daí eu falei: se eu fosse você também não teria respondido. Aí eu fico contente, porque ela já entende o que é o correto e o que não é o correto. E nós precisamos ter uma vida cristã autêntica. Aqueles que ouvem e praticam. Amém, irmãos? Segundo, procure viver em família uma fé cristã madura e profunda. O melhor antídoto para o que Paulo denunciou é cultivar na vida uma fé forte, madura, profunda. Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? A nossa vida, queridos irmãos, tem que mudar, tem que crescer. Para isso, temos que ler a Bíblia. Para isso, temos que ler bons livros. Temos que ter bons referenciais. Precisamos ser bons referenciais. Nós não podemos ficar coadunados com coisas erradas deste mundo, irmãos. Nós precisamos viver a fé genuína com Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vai ter uma fé, uma vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, nós precisamos ter uma fé profunda, madura. Por último, vivam e testemunhem de uma fé transformada na Bíblia. Em 2 de Reis 8, de 1 a 6, encontramos a história que pode ilustrar essa verdade. A mãe, ao ser perguntado pelo rei se seu filho realmente tinha sido ressuscitado por Eliseu, ela contou-lhe toda a história. Ela contou toda a história do que o profeta havia feito na casa dela. Queridos, a minha mãe era uma contadora de história. E as histórias que minha mãe contava, todas elas eram relacionadas à oração dela, à oração das irmãs na igreja, as orações que ela fazia. Eu sempre gosto de contar para as meninas a história das duas, de como elas vieram à vida. Nas duas, a Soraya correu o risco de vida. Nós orávamos incessantemente para que as duas pudessem chegar com vida, nascerem com vida. A Paula um dia estava meio que revoltada com o nome dela. Pai, esse nome é muito diferente, Paula Vitória. Aí eu virei e falei assim: mas esse seu nome, eu escolhi, minha filha, para que você possa dar o testemunho de que você é uma vitoriosa, porque você já nasceu vitoriosa, porque você foi desenganada, mas Deus te conservou e você lutou para viver, como a sua mãe lutou para sobreviver, como vocês lutaram para chegar até aqui, sua mãe lutou para viver. Eu e o seu avô estávamos lá ajoelhados no hospital e clamando a Deus para que Deus salvasse a Soraya e salvasse a Paula Vitória, e Deus salvou as duas. Qual é o seu testemunho, meu irmão?
O crente tem que dar testemunho das suas orações. Amém? Se tem algo que a gente tem que conversar e falar, é falar dos nossos testemunhos. Eu estava orando e Deus fez isso na minha vida, amém, irmãos? Eu estava orando, eu estava clamando. Quantas vezes a gente orou para ter o lote? Quantas vezes a gente orou para ter o alvará para construir a igreja? Quantas vezes a gente orou para concluir a igreja? Isso aqui é uma obra de fé, isso aqui é para testemunhar que tudo que foi feito aqui foi feito com dízimos e ofertas de homens e mulheres que amam a Cristo Jesus e contribuíram fielmente para chegarmos até aqui, amém, irmãos? E o que pode parar a igreja do Senhor? Nada nem ninguém. Porque é do Senhor Jesus. Ontem eu e a Soraya estávamos fazendo uma visita e o irmão falou para nós assim: pastor, foi com oração, foi com os almoços e nós conseguimos, né, pastor? Eu falei, glória a Deus, né, irmão? Nós conseguimos. Irmãos, contem a história de fé da sua vida, da sua família, amém? Conte a sua história de fé. Está alguém desanimado? Irmã Elisângela, conta a sua história de fé. Conta o seu milagre. Conta que você teve uma igreja do seu lado orando incessantemente. Para você chegar até aqui e falar, eu fui curada para a glória do Senhor Jesus. Isso para mim que é igreja. Isso para mim que é servir a Deus. É nesse pequeno encontro que os milagres acontecem. E eu vou ver a sua irmã entrar nessa igreja aqui, Gabi. E eu vou ter o privilégio e a honra do Senhor Jesus de batizar ela aqui. Eu vou ter essa honra. Eu vou ver isso acontecer, porque nós estamos orando e Deus vai fazer os milagres dele, como tem feito até aqui. Ouve e a pratica, amém, irmãos? Nós vamos fazer igual essa mulher, não vamos? Está lá, 2 Reis, está lá. Ela recebeu o milagre e ela conta do milagre, amém, irmãos? Vamos contar dos milagres? Vamos contar dos milagres. Não vou contar só dos milagres lá antigos, não. Eu falei para Deus, eu vou contar um milagre da igreja nesse ano, amém, irmãos? E o que eu tenho para dizer aqui nessa noite, queridos irmãos, que no final do ano passado, nós arrecadamos o maior volume de cestas que a gente já arrecadou em toda a história. E esse ano nós vamos dobrar. Amém? Eu já estou orando e falando para o Senhor, o ano passado foi 250, esse ano vai ser 500 cestas. Amém? Amém, irmãos? Não é para o meu nome, não, é para ajudar. Tem muita gente precisando. Nós vamos continuar indo, ajudando e cooperando comunidades carentes que precisam da glória do Senhor Jesus. Os dias são difíceis, mas nossa casa está na rocha. Amém? Então coloca a mão no seu peito e fala, minha casa está na rocha, que é Cristo Jesus. E ela não será abalada jamais, amém? Não será abalada jamais. Não aceite o engano, a mentira de Satanás. Essa noite, então, a gente é desafiado à autenticidade, uma vida cristã verdadeira e profunda com Cristo Jesus.
Nós somos desafiados à maturidade, uma vida cristã que é profunda, sólida com Cristo Jesus. E nós somos desafiados a testemunhar das coisas que o Senhor, o nosso Deus, fez e irá fazer em nós e através de nós. Amém? Você crê? Então vamos ficar em pé, vamos orar, colocar nossas vidas e nossas famílias nas mãos do Senhor Jesus nessa noite. Pai querido, Pai celeste, como é bom estar aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Como é bom hoje poder olhar aqui, ó Deus, e saber que nós somos obras do milagre do Senhor. Como é bom saber, ó Deus, que o Teu Evangelho é poderoso e que nós podemos confiar em Ti todos os dias de nossas vidas. E que o Senhor não deixa a nossa vida ficar abalada, mas o Senhor nos dá força, nos dá coragem para enfrentar os dias difíceis, enfrentarmos as tempestades e caminharmos na Tua presença. Pai, que a nossa fé seja cada vez mais autêntica, cada vez mais profunda e verdadeira, para que o nosso testemunho venha impactar mais e mais vidas. Pai, eu quero que em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos use poderosamente neste ano, ó Pai. Nós estamos aqui agora, ó Deus, orando por todos aqueles que foram inscritos, ó Deus, no nosso marcador de página, Senhor. Nós estamos colocando cada vida dessa nas Tuas mãos e estamos rogando, ó Deus, que o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso exemplo venha, ó Deus, constranger e transformar e libertar cada coração desse. É assim que nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.